É a única coisa que vai parar com a minha dor, é a única coisa que vai acabar com a minha tristeza, é a única coisa que vai me fazer sentir melhor e é a única coisa que vai fazer os outros se sentir melhor. E então eu acabei tentando o suicídio em 2012. Eu, sinceramente, eu vi o sangue escorrer e daí eu ficava olhando para aquilo ali e parecia que, tipo, toda a ansiedade que eu tinha, tudo que eu tava travado dentro de mim, ia escorrendo junto. Então eu não sei responder quem eu sou. E às vezes eu sinto como se a depressão fosse a única coisa que me definisse, porque nos últimos anos ela é a única coisa constante na minha vida. Eu não sinto falta da depressão quando eu vejo que eu tô melhorando ou tenho um dia positivo, sabe? Porque eu sei o quanto ela me tira, mas a única coisa que eu consigo, quando as pessoas me perguntam quem eu sou, a única coisa que eu consigo pensar é tipo assim, não tenho nada constante na minha vida, a não ser a depressão. Então, tipo, ela não só atrapalha, mas ela também me impede de enxergar quem eu também sou. Acho que agora eu posso ser pé no chão, mas eu posso ser autoconfiante, eu não preciso ser pessimista. Ser pé no chão não é só ser pessimista, pensar que as coisas podem dar errado. É pensar que as coisas podem dar certo também. Poder olhar para o futuro. E agora eu sou uma pessoa que quer olhar para o futuro e quer ter um futuro bom e tem sonhos e não vai ficar pensando que as coisas vão ser ruins para sempre. E eu entrei em uma espécie de colapso porque, por mais que eu soubesse que eu era gay, eu não queria ser. E eu comecei a entrar em um espiral negativo. Eu não saía com os meus amigos, eu ficava em casa trancado, eu não conseguia levantar da cama, eu não comia, eu chorava o tempo inteiro e eu não conseguia levar uma vida normal. E isso em conjunto com diversos outros fatores, de não me sentir suficiente para as pessoas, não me sentir suficiente para a faculdade, começou a me deixar muito mal. E eu, tipo, ficava horas e horas atirada no chão, chorando, sem conseguir me levantar, porque eu não tinha força para isso. Tipo, não tinha necessidade de me levantar. Para que eu ia me levantar, sabe? Com a depressão, um episódio depressivo, existe uma mudança nos neurotransmissores, né, do nosso cérebro, principalmente a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, né? E com essa alteração, a gente acaba tendo os sintomas de depressão, que são essas mudanças tanto no humor quanto na dificuldade de ter energia. A pessoa sente mais sonolência ou com insônia, sente mais apetite ou perda de apetite. Cortava na virilha e nos pulsos, porque parecia que toda a dor que eu estava reprimindo, tudo aquilo que estava dentro de mim, eu conseguia extravasar, assim, com um corte. Um tempinho depois que eu comecei com a automutilação, eu comecei a ter ideais suicidas. Eu ficava pensando, por que eu tô aqui? Por que eu tenho que passar por isso? Cada vez mais eu comecei a pensar em suicídio, cada vez mais aquela ideia vinha forte na minha cabeça e quando eu pensava em suicídio era tipo, cara, isso vai resolver todos os meus problemas. É a única coisa que vai parar com a minha dor, é a única coisa que vai acabar com a minha tristeza, é a única coisa que vai me fazer sentir melhor e é a única coisa que vai fazer os outros se sentir melhor. E então eu acabei tentando o suicídio em 2012. Uma das características
importantes, tanto na depressão quanto no suicídio, é ouvir, né? O paciente precisa ser ouvido, e muitas vezes ele quer falar e não tem ouvidos para ele, né? O que pode piorar cada vez mais o quadro, levando ele para uma situação e uma ação tão drástica como é tirar a própria vida. Eu pratiquei automutilação, porque nesses lapsos que eu tinha de não conseguir levantar do chão, parecia que a única coisa que me fazia ter força e que tipo, me tirava da paralisia que eu tava era me cortar. Sinceramente, eu via o sangue escorrer e daí eu ficava olhando para aquilo ali e parecia que tipo, toda a ansiedade que eu tinha, tudo que eu tava travado dentro de mim, ia escorrendo junto. Então eu comecei a frequentar também o psiquiatra e desde então eu ainda estou em um processo de melhora, em processo fazendo terapia. Tiveram alguns pontos positivos nos últimos anos em que eu me senti preparado para largar a medicação, mas depois de 2 meses a situação começou a piorar e eu tive que voltar. Então foi mais ou menos uns 2 ou 3 intervalos, assim, tipo de altos e baixos. Nas primeiras vezes eu chegava lá, sentava na cadeira e começava a chorar, na verdade. Eu passava 1 hora inteira só chorando. E depois eu comecei a me abrir mais e conseguir, tipo, explorar o que me machucava por dentro, o que eu ficava guardando em mim que eu deveria botar pra fora, que eu deveria esquecer e deixar no passado. Eu escrevi uns 5 cadernos de poemas e às vezes quando eu não conseguia falar, eu dava para ela ler os poemas, porque era mais fácil. Para uma depressão moderada e grave, o tratamento combinado de psicoterapia e farmacologia para a depressão, ela tem um resultado mais até potencializado do que um tratamento individual dessas duas formas de atuação. De início, eu preferia me manter um pouco reservado a esse respeito, porque as pessoas ainda têm muito preconceito com transtornos mentais. Eu também tenho ansiedade, síndrome do pânico, então são outras 2 doenças que me prejudicam. Então, no início, há 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu não conseguia falar, porque eu não queria sofrer preconceito, eu não queria que as pessoas chegassem e falassem: tu não tem o direito de estar se sentindo assim. Eu ficava de mau humor o tempo inteiro, eu xingava todo mundo o tempo inteiro, eu queria ficar sozinha o tempo inteiro. Agora não, agora eu sinto mais vontade de ficar com as outras pessoas, mais vontade de fazer as coisas, eu me sinto mais animada agora.